E salve o tricolor paulista, Rick aqui pra falar desse jogo. Que jogo, né? Ganhamos, goleamos. Caraca, quanto tempo que a gente não viu uma goleada do São Paulo, hein? 4-1 São Paulo em cima do Cruzeiro dentro de casa. Obrigado, Cruzeiro, por existir, né? O São Paulo pode estar na pior fase, o São Paulo pode estar inteiro cagado, mas sempre que a gente pega o Cruzeiro, normalmente é uma felicidade, né? Ganhamos do Cruzeiro, o nosso freguês tá de volta. 4-1, inclusive, em uma atuação boa do São Paulo. Boa atuação, apesar de alguns detalhes que eu vou comentar mais a fundo, né? Cruzeiro ganhou aí, né, um chocolate de Páscoa. A última vitória, o São Paulo tinha feito 4 gols, se eu não me engano, foi contra o Mirassol no Paulista do ano passado, que o São Paulo ganha também de 4-1. Então o São Paulo vinha ali sempre fazendo 2 gols. Sempre que o São Paulo podia aplicar uma goleada, o São Paulo acabava não aplicando a goleada. Isso era uma reclamação dos torcedores, porque vários jogos, como o próprio jogo contra a Chapecoense, que a gente poderia ter feito 4 gols e não fez. Alguns outros jogos, o São Paulo poderia ter goleado, amassado ali o adversário, e no final do jogo a gente até começa a correr alguns riscos, né? Mas basicamente eu acho que hoje o São Paulo conseguiu fazer 4 gols, muito em virtude de uma noite bem inspirada ali do Ferreirinha também. O Ferreirinha jogou muito bem, fez 3 gols, então, pô, como é bom, né? Golear. Sábado à noite a gente vai ter um sábado à noite bem tranquilo, um domingão de Páscoa aí, muito, muito, muito feliz. Mas vamos lá, vamos falar do jogo, né? Escalação. O Roger primeiro, né? Eu acho que ele acerta em colocar, se ele quer jogar com pontas, ele acerta em colocar os pontas de pontas, né? Não colocar o Marcos Antônio aberto lá pela esquerda, nem nada no sentido. Então eu acho que ele acerta em colocar os pontas de pontas. Ponto final, eu acho que isso tinha que ser feito, realmente foi feito. Joga o Arthur aberto por um lado, Ferreirinha aberto pelo outro. O único ponto que eu ainda fico um pouco incomodado e que é um ponto de atenção, que é o ponto que eu fiquei com um pouco de receio, é o Luciano jogando de meia, né? Porque nessa formação o Luciano acaba fazendo meia para jogar com o Caleri centralizado, o Arthur pela direita e o Ferreirinha pela esquerda. Então eu acho ali que o Luciano nessa função de meia não é a função dele. Eu iria de. Se quer jogar com pontas, que entre o Danielzinho, avance um pouco mais o Marcos Antônio para fazer esse meia, que o Marcos Antônio vai conseguir ajudar mais na marcação. Ou então coloca o Cauli. Eu acho que o Roger. Eu tenho a impressão de que o Roger não gostou do futebol do Danielzinho. Ele tem. Porque hoje, por exemplo, ao invés de entrar o Danielzinho, entrou o Pablo Maia. Então, não sei, sabe? Não sei. Posso estar enganado, tá? Mas talvez o Roger não tenha gostado do futebol do Danielzinho. Mas se não quer colocar o Danielzinho, então, quer ir de Marcos Antônio e Bobadilha, vai de Marcos Antônio, Bobadilha e Cauli, que o Cauli faz esse meio, ele volta um pouco mais pra marcar, e é a função dele de fato, né? Então, o Luciano de meia, pra mim, o Luciano não é meia. Se você quer colocar o Luciano no time, tem que ser com o Luciano de segundo atacante, ou o Luciano fazendo o atacante principal ali. Não faz sentido pra mim você colocar o Luciano pra fazer esse meio campo, né? O Luciano não rende lá, apesar de hoje eu achar que nem foi uma partida ruim do Luciano não, tá? Não acho que foi uma partida ruim, porém, a entrada do Luciano, e se só tem 2 caras que o Bobadilha e o Marcos Antônio, eles ajudam na marcação, ajudam, mas eles não são marcadores natos. Eles não são os caras, os cachorros, né? Os caça-craque que a gente chama na gíria do futebol ali. E isso é perigoso, né? Quando você não tem nenhum marcador ali efetivo, e acaba expondo um pouco mais o meio-campo e, por consequência, acaba expondo seus laterais e seus zagueiros. Então é isso que me dava um certo receio na escalação, né? A gente ia ali com. Teve toda a treta do Arboleda, né? Não vou comentar disso mais a fundo nesse vídeo, mas para quem não viu, o Arboleda aparentemente. Isso foi informação vazada pelo Gabriel Sá e pelo Souza, né? O Souza, ex-jogador de São Paulo. Que aparentemente o Arboleda foi pro Equador e falou que não joga mais pelo São Paulo por uma treta que ele tá com o Rui Costa. Então vamos ver o que vai desenrolar disso daí. O Arboleda fora, o Alan Franco ainda não estava 100% recuperado. O Tolói foi de zagueiro de novo, né? Foi ali na zaga novamente. Mas ao lado do Sabino. Mas, enfim, esse é um tipo de coisa que dá um pouquinho de receio, né? O Tolói de titular. Mas acho que hoje o Tolói fez uma partida até que bem ok. Assim, tem um drible que ele toma que desconcertante ali do Caio Jorge, quase saiu o gol, mas o Rafael fecha bem. No fim das contas, né? Eu acho que o São Paulo como um todo o que mais me incomodou no primeiro tempo de São Paulo foi essas exposições que desde o momento que você olha a escalação, você fala, aí acho que o São Paulo vai ficar um pouco exposto nesse meio campo, né? Na defesa, o que tá sendo feito é o Luciano marcando como atacante, né? Ele não marca como um meia, ele marca como atacante, e aí você coloca o Marcos Antônio Bobadilha mais fechado, com o Arthur e o Ferreirinha fechando essa segunda linha de 4, né? Então, basicamente foi assim que o São Paulo
jogou no fim das contas, né? E eu acho que o que beneficiou muito São Paulo é que o começo do jogo foi igual, né? Os dois times um pouco nervosos, mas tentando ficar com a bola, tentando construir jogadas, mas ninguém tava criando chances, né? Começo do jogo, um começo do jogo normal e brigado. Só que com 10 minutos de jogo, o Arthur sofre um pênalti. Isso tranquiliza o jogo pro São Paulo, porque o São Paulo passa a não precisar criar muito mais jogadas, ficar com a posse, construir, etc. Isso é positivo. Abre mais o São Paulo para poder jogar no contra-ataque. E com 2 pontas rápidos, é muito bom você jogar no contra-ataque, né? Mas o Caleri, que já fica um pouquinho mais avançado, isso acaba sendo muito positivo. Então a gente já ter achado um gol com 10 minutos foi muito importante, né? O Arthur sofre um pênalti, pra mim foi pênalti claro, não tem muito o que se discutir. O Caleri bate o pênalti, faz o gol ali, bate com tranquilidade, bate no meio do gol novamente. Pênalti bem batido é o pênalti que entra. E basicamente, com 1-0 em 10 minutos, o São Paulo já consegue mudar um pouco do estilo de jogo, jogar mais no contra-ataque, jogar mais explorando a velocidade ali do Ferreirinha e do Arthur, né? Então acho que esse foi um ponto positivo. E logo na sequência, né, o Cruzeiro tenta marcar pressão um lateral do São Paulo, que é normal, né, quando é lateral lá no campo de defesa, normalmente o time sai marcando pressão, só que o Lucas Samão cobra na cabeça do Caleri, que dá uma casquinha, o Arthur já domina e já sai em velocidade num 2-2 ali, tá o Arthur e o Ferreirinha, e aí tá 2 caras do Cruzeiro ali, não lembro agora quem eram os dois. E o Ferreirinha, o Arthur é muito inteligente, ele espera o Ferreirinha ganhar um pouco mais de velocidade e já joga a bola nas costas do defensor. E ainda, você percebe que o toque, se ele é mais forte, se pá ia sobrar pro goleiro. Se ele é mais fraco, eu acho que o zagueiro interceptava. Então eu acho que o Arthur dá o passe ali na medida pro Ferreirinha fazer o gol. Até então, no primeiro tempo, pra mim, o Arthur foi o melhor em campo, porque ele sofre o pênalti e dá assistência pro segundo gol. O Ferreirinha, ele pega a bola ali, sai de frente pro goleiro, ele teve a calma de dar o biquinho ali embaixo da perna do goleiro. Então o São Paulo faz 2-0 e aí tranquiliza, assim, bastante. Porém, eu não acho que depois desses 15 primeiros minutos o São Paulo foi tão bem assim. Eu acho que o São Paulo tem que se atentar, novamente, não quero ser o chato, né? O cara birrento que tá querendo achar problema num 4-1. Mas é só coisa pra gente ficar atento nessa formação com o Luciano. Eu acho que o meio-campo ainda ficou fragilizado. Teve algumas chances de gol que o Rafael fez boas defesas. Teve essa chance, como eu comentei, né? Do próprio Caio Jorge, que ele dribla o Tolói, entra dentro da área ali, só que ele adianta um pouco mais, então o Rafael consegue vir abafando e a gente não leva o gol. Teve uma bola que o próprio Rafael ali acabou escapando da mão dele ali numa cobrança de falta, mas ele se recupera e defende a bola. Então eu acho que o São Paulo, assim, fez 2-0, mas eu não sei se foi aqueles 2-0 que o São Paulo amassou os caras, sabe? Eu acho que o resultado foi até um pouco enganoso. O São Paulo se defendeu relativamente bem, mas eu acho que ainda esse meio-campo tá com muita brecha. Eu senti esse meio-campo com um pouquinho de brecha a mais. E aí volta pro segundo tempo com uma alteração só, que é o Dória no lugar do Sabino, que sentiu o joelho, aparentemente. Vamos torcer pra não ser nada, porque o Sabino vem jogando muita bola essa temporada. Quem é hater do Sabino até hoje precisa rever futebol. Para e segura ali, olha o Sabino de fato. Porque o Sabino vem jogando muita bola, ele vem sendo o melhor zagueiro do São Paulo na temporada. E ele sente o joelho, vamos torcer pra não ser nada grave, ter sido só um desconforto ali, vamos torcer pra não ser nada grave de fato. E entra o Dória, e a gente fica com a zaga Dória e Tolói, né? E puta merda, é pra dar um medo no torcedor. E aí numa bola, logo no começo do segundo tempo, numa bola enfiada do Fabrício Bruno, o Wendel tava lá pro meio campo, eu não entendi o posicionamento do Wendel hoje, acho que o Wendel foi talvez o pior em campo do São Paulo. O Wendel foi muito mal em campo, não ajudou no ataque, não ajudou na defesa, muito estabanado, não gostei do Wendel. E o Dória fica num 1-1 ali. Agora eu não lembro quem que era o jogador do Grêmio, do Cruzeiro. Mas ele fica no 1-1 ali, e ele toma um drible desconcertante, né? De um lado pro outro, do outro pro outro. E aí o Dória quase cai de bunda dentro da área, cruzamento pra dentro da área. O Christian quase que perde ainda o gol, né? Ele chuta, a bola bate na trave. Bem feio o chute dele, mas acabou entrando. Num vacilo do Dória, e o Dória com o Wendel ali, porra, tava me dando muito medo, de verdade, porque o Wendel não tava marcando ninguém e o Dória é lento. E aí isso tava me dando bastante medo. E o São Paulo leva o gol e claramente sente o gol que levou. O São Paulo não joga bola. Tá 2-1, o Cruzeiro segue batalhando. Acho que não teve nenhuma, né? Teve uma baita defesa do Rafael, na verdade, numa cabeçada do Matheus Pereira, que ele salva ali o São Paulo de levar um 2-2 naquele momento, que se nós levamos 2-2 naquele momento, inclusive, acho que o Cruzeiro tinha virado o jogo. E o São Paulo meio que fica sem jogar. O São Paulo não tava jogando bola. E as escapadas do Ferreira e do Ferreira e do Arthur não estavam funcionando mais tanto. Porém, foi justamente numa escapada do Arthur pelo canto direito
que ele consegue segurar a bola e consegue achar um escanteio pra gente. Então o Arthur acha o escanteio, ele mesmo cobra o escanteio. Não lembro quem desvia no primeiro pau, se é o Tolói ou se é o Caleri, alguém desvia ali no primeiro pau. O Caio Jorge chega isolando a bola e dá um petardo na trave, quase que o Caio Jorge faz um gol contra. E a bola sobra no pé do Ferreirinha. Verdade precisa ser dita, tá? Nesse gol, inclusive, o Dória protege ali o Caio Jorge, pro Caio Jorge não ir marcar o Ferreirinha. Depois dá uma olhada, ele faz um pivô ali, o Dória. E aí o Ferreirinha chuta, faz o gol, 3-1 São Paulo, e depois 3-1 acabou o jogo. Aí o São Paulo jogou muito mais bola, São Paulo teve condição para fazer 4-1, 5-1, até antes de realmente fazer o 4, né? Ainda num lance ali mais pro fim do jogo, já tava nos acréscimos. Ferreirinha recebe uma bola na intermediária, uma boa triangulação ali do Marcos Antônio com o Ferreirinha com o Cauli. Ele recebe a bola ali na intermediária, vai para cima do lateral, do Cauã. Ele vai para cima ali do Cauã, dribla o Cauã, dá uma chapada no canto, 4-1 São Paulo, hat-trick do Ferreirinha. E assim, depois do 3, eu acho que tranquilizou totalmente. O Cruzeiro não achou mais nada, o São Paulo jogou bola ali depois do terceiro gol, conseguiu segurar, tocar a bola, o Cruzeiro já não incomodou mais. O juiz é um juiz que para muito, né? O que poderia acontecer a partir do terceiro gol do São Paulo, que deu um certo medo, foi a questão do Wendel, né? Porque o Wendel, ele se desentende ali com o jogador, ele dá um empurrão no peito e o juiz chega expulsando. Felizmente, o VAR acertadamente, na minha concepção, chama ali o juiz pro juiz ver, porque foi um empurrão no peito, não foi um soco, não foi uma cotovelada, foi tipo um empurrão ali no peito, o amarelo tava de bom tamanho, ainda bem que o VAR chama acertadamente. Nisso, o Roger, antes do VAR chamar, já tinha chamado o Enzo, né, pra fazer a lateral, mesmo que ele fosse expulso, acho que ia acabar tirando ali, né, ia tirar muito provavelmente alguém do meio campo ali, pra fazer a lateral e o São Paulo ia ter que se defender no 3-1. Porém, o VAR chama e corrige, e ainda assim eu acho que o Roger toma uma decisão correta nesse sentido, tá? Ele tira o Wendel. O Wendel tava nervoso, tava jogando mal pra cacete, e coloca o Enzo pra jogar, o Enzo que entra muito bem, inclusive. Eu entendo a opção pelo Wendel, tá? Não critico esse ponto especificamente da escalação do Roger, porque o Enzo fez partidas muito ruins, né? Contra o Palmeiras, principalmente, a partida do Enzo foi muito ruim. E aí eu entendo a escolha pelo Wendel, só que eu acho que já tá na hora do Enzo voltar a ser titular. O Wendel não tá rendendo, não. Acho que já tá na hora do Enzo voltar a ser titular. E aí o Enzo entra, né? O Roger, pra mim, acertadamente ainda assim tira o Wendel. Fala, dane-se, você tá nervoso, tá jogando mal, tira. Coloca então o Enzo, que entra bem no jogo. O 3-1 ficou muito tranquilizado pro São Paulo, não teve mais nenhuma chance clara ali do Cruzeiro. São Paulo teve chance de ampliar o placar. Teve umas duas jogadas que o André Silva ficou livre, mas acho que não perceberam ele, né? Porque no final do jogo entra o André Silva no lugar do Caleri, porque o Caleri abre o supercílio, né? Abriu bem feio, inclusive, né? Sangrou bastante. Na hora já deu pra ver escorrendo sangue ali. Sangrou bastante e a touca tava na cara dele, ele não ia conseguir enxergar. Acho que ele até saiu meio grog porque bateu cabeça com cabeça ali. Vai tomar uns pontinhos, mas acredito que não tenha sido nada demais. Terça-feira ele deve estar disponível pra jogar já. E eu acho que, novamente, né? Acho que o São Paulo, depois do 3-1, tranquilizou muito a partida, muito mesmo. Mas enquanto tava o 2-1 até o São Paulo fazer o terceiro, me deu um medo da gente tomar esse empate. Isso não pode acontecer. O São Paulo precisa jogar um pouco mais bola e proteger um pouco mais esse meio campo. O Roger precisa pensar aí no que fazer. Dito isso, 4-1, o Cruzeiro tomou uma sacolada, o São Paulo mereceu ganhar, essa é bem a verdade. O São Paulo jogou melhor, aproveitou as oportunidades que teve, conseguiu fazer mais de 2 gols, que fazia sei lá quanto tempo que a gente só fazia 2 gols no máximo, mesmo tendo oportunidade para golear, às vezes a gente só fazia 2 gols, como foi o caso, por exemplo, contra o Grêmio, o caso contra a própria Chapecoense, né, que o São Paulo teve chance de fazer mais e acabou não fazendo. Hoje fez 4 gols, 4-1, hat-trick do Ferreirinha, pra mim o melhor em campo. O Arthur acho que foi muito bem, destaque pro Arthur aqui também, que foi muito bem, mas o cara fez um hat-trick, né, não tem como dar o melhor do jogo pro Arthur. E eu acho que o Rafael, apesar da única bola ali que ele falhou, que a bola escapou, que acabou nem virando nada, acho que uma baita partida do Rafael também. Ele fecha o Caio Jorge, ele faz uma defesaça de cabeça ali, faz uma boa defesa numa falta. Então acho que o Rafael hoje foi muito bem também. E esses jogadores acabaram garantindo aí a vitória pro São Paulo. Quem entrou, acho que até o Pablo Maia entrou bem, acho que o Pablo Maia tá tentando recuperar o futebol dele. Então, é isso. Atenções aí, né? Não sei o quanto o Roger gosta do Danielzinho, porque o Danielzinho nem entrou hoje e não tava em campo. Esse Luciano no meio campo eu não gosto, não é a melhor alternativa pra mim. Se ele realmente quiser jogar com pontas, eu sou favorável a tirar o Luciano e o Luciano ser banco mesmo, e a vida, né? Ou o Luciano se adaptar em alguma outra função, mas é complicado o Luciano jogando de meia, não gosto, principalmente com times mais perigosos. São Paulo pode sofrer um pouco mais.
com esses times que tem um meio-campo um pouco mais forte. E, né, atenção aí pro Sabino. Vamos torcer pra não ter sido nada grave, pra ele poder estar o quanto antes aí disponível, porque, novamente, quem criticou o Sabino, acho que tá no momento já de pedir desculpas, porque o Sabino, pra mim, vem sendo o melhor zagueiro do São Paulo na temporada. Vem jogando com muita constância e falhando muito pouco. Se a gente depender de Dori e Tolói, a gente tá fudido, a gente tá lascado. Mas é isso. Vitória do São Paulo, 4-1. Se gostou do conteúdo, não esquece de dar o likezinho aí. O like ajuda demais o YouTube entender que o conteúdo é relevante, indicar para mais pessoas. Se inscreve no canal aí, dá essa moral. Se gostou do conteúdo, manda um amigo pra cá, indica o vídeo pra um amigo. Se não gostou do conteúdo, fode com o inimigo, manda ele pra cá também. E vambora. Tamo junto demais. Aquele abraço e vamos, São Paulo!